Olá, eu sou a doutora Luciane, eu sou cardiologista e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma doença muito prevalente nos dias atuais. Acredita-se que quase 30% da população tem um nível de pressão acima dos níveis considerados normais. E hoje nós nem temos mais a caracterização da hipertensão em pessoas mais idosas. Não, hoje a hipertensão a gente sabe que ela comete inclusive adolescentes. Então é um grande problema de saúde pública e a gente se preocupa muito com isso. Por quê? Dois grandes motivos. A hipertensão é uma doença extremamente silenciosa. Poucas pessoas, menos de 5% dos hipertensos, manifestam o sintoma da hipertensão. E isso dificulta muito o diagnóstico, demora-se muito para perceber que o paciente tem níveis de pressão elevados. Facilita quando existe uma história familiar, né? Se os pais são hipertensos, os filhos têm uma tendência. Quando não se determina essa pressão, os níveis pressóricos elevados permanecem por muito tempo e isso vai causando alterações graves nas artérias do organismo. Isso vai causando um processo que se chama arteriosclerose. As artérias vão ficando doentes. E aí então a gente tem uma complicação muito grande dessa hipertensão anos depois, ok? Um outro grande problema, além dela ser silenciosa, são essas complicações que aparecem. Então, se não tratada adequadamente, se não tratarmos adequadamente, futuramente o paciente pode ter problema principalmente em três grandes órgãos alvo da hipertensão. Os três órgãos alvo: o sistema nervoso, então as artérias do cérebro vão ficando doentes e isso leva a um processo de acidente vascular encefálico, que a gente conhece como AVC. Portanto, se eu consigo prevenir e tratar adequadamente a hipertensão, e não é complicado, não é difícil tratar a hipertensão, eu evito esses processos de acidente vascular. Um outro órgão que é muito sensível à hipertensão é o próprio coração. Então, com as artérias do coração doentes, o paciente evolui naturalmente para o infarto agudo do miocárdio. Essas duas doenças são doenças muito graves, tanto o AVC quanto o infarto. Existem os casos mais leves, mas na maioria das vezes os casos são muito agressivos. E aí o paciente ou vai a óbito nesse evento agudo, cerebral ou cardíaco, ou a qualidade de vida dele fica muito ruim. E o nosso terceiro órgão-alvo da hipertensão é o rim. Então nós sabemos hoje que de todos os pacientes dialíticos, uma grande porcentagem deles estão em processo de hemodiálise justamente porque não controlaram a sua pressão. Então, vamos controlar a pressão. Nós precisamos controlar a pressão do paciente para que futuramente ele não evolua para esses três problemas muito graves. E como é que a gente faz? Não existe uma maneira específica, não existe um sintoma específico. Para controlar, para fazer o diagnóstico da hipertensão, precisamos verificar, aferir a pressão dos pacientes. Acima de 40 anos, é importantíssimo que você faça as suas verificações, aferições. E se você vier de uma família hipertensa, isso tem que ser feito com uma rotina muito maior, com uma frequência maior. E hoje, inclusive em consultório de pediatria, os pediatras medem a pressão, porque existem pessoas mais jovens com essa hipertensão. Feito o diagnóstico da hipertensão, o que nós precisamos fazer? Duas vertentes de tratamento. Nós usamos medicações e que fique claro que a maioria dos medicamentos para hipertensão não causam efeito colateral. Os efeitos colaterais são muito pobres, muito reduzidos. Isso está ao nosso favor. Por quê? Feito o diagnóstico, você vai começar a tratar e não vai mudar a sua vida. Pelo contrário, ela vai melhorar. Além do tratamento medicamentoso, a gente pode até dizer que 50% do tratamento é medicamentoso e o 50% restante é mudança do estilo de vida. Precisa ter uma vida mais saudável para fazer um bom controle da pressão. O paciente precisa fazer atividade física aeróbica, a atividade física melhora os níveis pressóricos e principalmente mudança de alimentação. Precisa reduzir a ingestão de sal. Nós brasileiros gostamos muito de sal, a gente tem um apetite por sal que não se explica.
e a quantidade de sal necessária diária é muito pequena. É 1 grama de sal por dia, a gente come no mínimo 10 vezes mais. Então, no paciente hipertenso, isso precisa ser muito rigoroso, levado muito a sério. E, além de uma mudança nesse estilo de vida, com dieta reduzida em sal, não precisa tirar o sal da dieta, é uma redução. Precisamos comer mais frutas, verduras, legumes, uma alimentação saudável. Lembrando que hipertensão também sempre vem com alteração de colesterol. Então a gente precisa mudar essa alimentação para que isso fique adequado. E, ao mesmo tempo, redução ou ausência da ingesta de álcool. O álcool aumenta a pressão, além de ser lesivo, para o miocárdio, para o músculo do coração. O sal também ajuda a aumentar, a bebida alcoólica ajuda a aumentar os níveis de pressão. E lógico, não posso terminar de falar, é a cessação do tabagismo. Então, hoje, tabagismo, ingestão de bebida alcoólica, ingestão excessiva de sal, obesidade, sedentarismo tem uma relação muito forte com a pressão arterial. Então, se você quiser ter uma vida saudável, é só seguir essas dicas. Procure o seu cardiologista, faça um diagnóstico de hipertensão, feito o diagnóstico, aceite o tratamento, mude seu estilo de vida, use seus medicamentos conforme combinado com o seu cardiologista e faça consultas no mínimo semestrais. E aí você está evitando futuramente complicações mais sérias.